Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast 1 em 9 e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma análise de risco para vender para o maior consumidor do Brasil. Eu sou a Amanda e quero vocês junto comigo nessa análise de risco aqui. Então, eu vou falar 10 perguntas que você deve se fazer para verificar se aquela venda para o governo, para o órgão público, é vantajosa ou não. E, dependendo das suas respostas, você vai entender e conhecer melhor quais são os riscos que você tem e quais são as possibilidades de você melhorar e conseguir vender para o maior consumidor do Brasil. Então, em primeiro lugar, você tem que verificar se o seu produto ou serviço é adequado e bate com as descrições do que o órgão público está pedindo. Então, você olha lá, vamos dizer assim, eu quero um arroz tipo que não seja parbolizado. Então, você verifica lá se o seu produto bate com aquilo que o governo está querendo. Se o seu serviço está dentro daquela necessidade que ele está te apresentando ali. E, bem ou mal, você tem que saber também se a descrição está correta. Existem muitos órgãos públicos que colocam lá a necessidade deles, mas que também não está de acordo com o material, com o produto. Eu já tive experiências lá de, quando for pedir cotação, a empresa que fornece aquilo ali entende, às vezes, muito mais do que o órgão ou do que o próprio funcionário que montou aquela descrição ali. Então, também é uma maneira de adequar aquele descritivo ou produto ou serviço, né? Então, você tem que verificar, eu consigo entregar aquilo ali? É aquele produto que eu tenho? Então, esse é o primeiro passo, mas também tem a questão de você consegue entregar e prestar aquele serviço no prazo que foi colocado lá? É possível que isso seja feito? Então, você tem que verificar o prazo que está lá e o local que vai ser realizado o serviço ou a entrega do produto. Isso é muito importante, porque às vezes para você, aquele produto está dentro do que você tem de especificação lá, o serviço você consegue fazer, mas o local que deve ser feito para você não é vantajoso. Então, você tem que conhecer o produto, o local e também ter conhecimento do prazo, tá? Porque isso é muito importante para você verificar se você vai conseguir prestar aquele serviço ou fornecer aquele produto. E também você tem que saber que quando você for fornecer basicamente assim um produto, você tem que contar com a possibilidade de ter que substituir algum desses itens lá. Vamos dizer, sejam 10 sacos de arroz. Eu vou entregar 10 sacos num lugar, mas durante o transporte ou aconteceu algum problema, algum imprevisto e 2 embalagens foram danificadas. Você vai ter mais 2 sacos de arroz para poder substituir, para completar a quantidade que foi pedida, que também é muito importante você saber a quantidade que você vai ter que entregar. Mas aí você tem que contar com os imprevistos, gente. Imprevisto acontece sempre. Todo mundo tem imprevisto todo dia. Então, você tem que contar também com esses imprevistos. Você conseguiria substituir? Você teria como repor aquele produto ali, se tiver algum problema, alguma necessidade? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, conheça o seu produto, conheça o que eles estão solicitando, saiba verificar qual é o prazo que foi definido para entrega ou para prestação de serviço, ok? Saiba o local que você vai ter que entregar, prestar o serviço e saiba que podem haver imprevistos, né? Isso é só o primeiro tópico. Então, indo para o segundo, você tem que saber se você vai conseguir cumprir aquele prazo. Então, verifica, né, com seu fornecedor, com seus prestadores de serviço, se você consegue cumprir o prazo que foi estabelecido. Vamos dizer assim, o prazo que foi definido ali são 10 dias para entrega. Gente, 10 dias a contar de quando?
né? A contar da autorização de fornecimento, da ordem de execução de serviço, ou então 10 dias a contar da emissão da nota de empenho, ou então pode ser uma simples solicitação por e-mail que eles mandem para você, um ofício, um pedido de entrega, né? Ainda mais hoje em dia com essa questão de isolamento social, está se usando muito essa questão do e-mail, né? Para fazer esse contato, para manter esse vínculo com os fornecedores. Então, isso é muito importante. Você tem que ficar atento a quando se inicia esse prazo. Porque não adianta você saber, são 10 dias. Mas 10 dias a contar de quando? Então, olha lá o termo de referência ou edital, analisa direitinho e verifica se o seu fornecedor ou seu prestador de serviço consegue te fornecer a tempo de você entregar. E nesse caso, você tem que colocar a logística de entrega, né? Você vai fazer o pedido, você vai ter o tempo do fornecedor ou do seu prestador de serviço, mas basicamente o seu fornecedor, né? O prazo que ele tem para te entregar aquilo ali e o prazo que você vai ter para entregar ao órgão público. Ou, no caso, se você já tiver um conhecimento, fazer uma triangulação de nota. Você faz o pedido, o seu fornecedor entrega diretamente ao órgão. Então, são prazos que devem ser conferidos. E, gente, nunca tenha só um fornecedor. Você tem que contar com um plano B, C, D. Como eu falei antes, existem imprevistos. Então, é muito importante que, se houver algum problema com o fornecedor, ele não tem a quantidade que eu preciso. Ele tinha quando eu fiz lá o orçamento, mas agora ele não tem aquela quantidade que eu preciso. Então, eu vou em busca de um outro fornecedor. O fornecedor B consegue me entregar a quantidade que eu preciso, mas o prazo de entrega dele é maior do que o fornecedor A. Então, são todas questões que precisam ser calculadas. Isso é para você verificar se você consegue fornecer dentro daquele prazo. Então, você precisa pensar no prazo maior. Se você tem um fornecedor B que entrega aquela quantidade, mas o prazo dele é maior, então qual é o prazo dele? Está dentro dos 10 dias? Eu tenho um fornecedor C que está dentro dos 10 dias. Então, você vai verificar com o fornecedor C. Eu tenho um prestador de serviço, mas ele só vai conseguir prestar esse serviço que fulaninho demoraria 5 dias, mas ele demora 6 dias, 7 dias. Então, tenha sempre uma segunda opção, terceira opção. Gente, pelo menos uma segunda opção, tá? Não vamos ficar aí dependendo de um só e acabar tendo um imprevisto e você, fornecedor, se não cumprir, se você for contratado e não cumprir, você é penalizado. Então, isso aí depende muito de uma boa análise de risco, como eu estou falando aqui. Você tem que verificar se você consegue cumprir aquilo, né? Então, vamos lá. Terceiro ponto. Você tem que analisar todas as variáveis, né? A disponibilidade que você tem do material, a época que você vai ter que fornecer aquilo. Se, por exemplo, o fornecimento é daqui a 30 dias. Daqui a 30 dias vai ter aquele produto disponível no mercado? O local que é feita a entrega vai ser de fácil acesso? Vai ter essa disponibilidade para entregar lá? A sazonalidade também é muito importante nesse ponto. E você tem que verificar se, analisando isso tudo, você vai ter condição de cumprir todas essas restrições. Se pergunta isso. Se a sua resposta for sim, show, você consegue, você está iniciando a sua análise de risco. E você vai ponto a ponto ali, verificando o que você consegue cumprir e o que você não consegue. Eu não consigo cumprir aqui, então eu vou lá e busco solucionar esse problema. O meu fornecedor não cumpre o prazo, então eu vou em busca de novos fornecedores para poder cumprir aquele prazo. Então, é tudo questão de tempo e paciência, mas são situações que devem ser analisadas. E aí, vamos por custos de transporte. Gente, custo de transporte, frete, entrega,
tudo isso, impostos, todos os custos devem estar inseridos no seu valor. É quando você forma a sua proposta, quando você verifica lá o seu valor. Eu vou lá, vou ver qual é o valor estimado que aquele órgão está disponível para pagar, né? Ele está disponibilizando o valor X. Os meus custos, o meu valor, o produto em si, o frete, embalagem, imposto, gente, tem que estar tudo no papel. E o valor que você for apresentar, ele tem que estar com todos estes custos embutidos nele. Tá? Quando você vai apresentar uma proposta para um órgão público, você não pode colocar lá em separado frete, embalagem. Não dá. Você tem que embutir tudo no valor do item, do produto ou da prestação de serviço. Sendo prestação de serviço, você tem que colocar materiais que vão ser necessários para você prestar aquele serviço, a mão de obra que você vai ter que pagar para prestar o serviço, né? Ferramenta, EPI, máquina, se for o caso. Tem que estar tudo inserido dentro do seu valor de proposta. Então, bota no papel todos os custos. O custo da nota, emissão de nota, né? ISS, ICMS. Gente, coloca tudo isso dentro do valor, tá? Tem muita proposta quando é enviada para os órgãos, não são aceitas por isso, porque vai com valores em separado. Impostos tal, alíquota tal, frete valor tanto, e não está no produto. Então, isso é uma questão muito importante para você poder apresentar uma proposta e ser aceita também. Você tem que embutir esses valores dentro do seu preço. Então, quinto ponto, você não pode se levar pela empolgação. Quando você chega lá, o valor do órgão público é X, é 100, vamos dizer assim, R$100 que ele está disponível a pagar para aquele produto. Poxa, R$100 eu fico lá, né, por um fio de conseguir cumprir o valor. Vou tentar. Não tenta. Provavelmente você não está contando com os imprevistos. Você pode acabar tomando prejuízo. Não haja na empolgação, tá? Nunca reduza o seu preço abaixo do valor mínimo que você tem. Eu já vi muita gente quando chega lá num pregão, você tá no pregão, tal, não sei o que, tá lá você e o concorrente, e vai, na empolgação, um diminui, você vai diminuir também. O outro diminui, você vai diminuir também. Gente, qual o seu valor mínimo? É 100? Não passe de 100. Senão, você acaba não conseguindo pagar tudo que você precisa pagar para poder fornecer aquilo de maneira satisfatória. Você pode perder também todo o seu lucro que você teria naquilo dali. Então, especifique o seu valor mínimo, nunca passe dele, tá? Não haja por empolgação, isso é um risco muito grande. E eu já tive empresas que forneceram para os órgãos participando de pregão comigo, que saíram de uma sessão de pregão falando assim, cara, fui abaixo do que eu podia, não vou ter lucro nenhum, vou vender para pagar, tô aqui, o que eu ganhar eu só vou pagar. Isso acontece muito, e não adianta você achar que, poxa, valeu a pena porque eu ganhei. Não valeu, é a velha história de enxugar gelo, gente. Você vai fornecer e vai pagar, e se tiver algum imprevisto? Se algum produto seu for recusado, você precisar repor. E se o seu serviço lá não for satisfatório, você precisar repintar uma parede? Porque acontece. Pode ser simplesmente lá um pregão, você vai fazer um serviço de pintura. E você tá lá, pintou a parede, no final a administração pública vira para você e fala assim, olha, precisa de mais uma mão. Ficou mal pintado. E aí?
Se você foi lá na empolgação e reduziu o seu preço, olha o prejuízo que você vai acabar tomando. Vai ser mais mão de obra que você vai ter que pagar, vai ser mais tinta que você vai ter que pagar, rolo, pincel, tudo, gente. Não vale a pena. Então, se atenha ao seu valor mínimo possível. Nunca reduza, tá? E vamos lá. 6. A sua empresa consegue sobreviver mesmo, tá? Sobreviver se você se comprometer a entregar isso e prejudicar o dia a dia nas outras atividades. Você consegue cumprir aquele contrato ali, fornecer o produto ou prestar o serviço, sem comprometer outros serviços? Você pode ter sido contratado para prestar um serviço de pintura, mas você tem outros serviços de pintura também já contratados. Não é só aquele órgão público que te contratou. Aquilo ali você consegue, contratado pelo órgão público, executar sem comprometer outro serviço? Ou se você tem lá, vamos voltar no arroz, né? Você tem lá o fornecimento de arroz. Você consegue entregar aquela quantidade sem comprometer outras entregas, outros fornecimentos? Por quê? Você pode ter uma vida fora ali da venda para o governo. E você tem que colocar no papel também que você não tem que cumprir só aquilo ali. É importante você analisar essa questão. Eu consigo, eu dou conta, sua empresa dá conta? Então se faça também essa pergunta. Sua empresa dá conta disso, sem comprometer os outros serviços ao qual foi contratado? Ou os outros fornecimentos, né? Então, vamos lá. 8. Podemos fazer a entrega das matérias-primas de outros pedidos. Você tem que também fazer outras entregas. A logística de entrega, além da quantidade, como eu falei antes. Você consegue fazer essa logística? Você vai ter pessoal para fazer essa logística? Você tem carro ou é próximo à sua casa? Você consegue cumprir com essa logística toda, tanto de execução de serviço ou de mão de obra? Porque você pode ter que levar os funcionários para um lugar e essa obra aí no órgão público, esse serviço você vai prestar em outro. Você vai conseguir cumprir essa demanda toda? Então, é algo que você também tem que analisar com calma, porque você não pode comprometer nada e deixar de cumprir nada, porque tudo gera um problema e uma penalização talvez para a sua empresa, né? Conhecer, isso também é muito importante. Você tem que conhecer claramente quais são os passos para você receber, né? Você viu lá, eu consigo cumprir o prazo, o meu material está de acordo, né? Eu tenho já a minha proposta formalizada, eu consegui montar o meu preço, embutir todos os valores. Então, é um órgão que paga bem? Gente, olha lá, qual é a dotação orçamentária? A dotação orçamentária, eu vou explicar para vocês, vocês podem não saber, né? Muita gente não conhece nossa dotação orçamentária. Então, é a verba ao qual está destinada a realizar o pagamento daquilo ali, daquela contratação. Vem lá no termo de referência, no edital, sempre vai ter que estar especificado qual é a dotação orçamentária, ou seja, de qual verba vai sair aquele valor para te pagar. Então, tem verbas que a gente, como já trabalha muito tempo assim com órgão público, sabe? Verbas federais, normalmente destinadas de fundo, são verbas mais certas, né? São verbas que têm um pagamento mais rápido também. Então, você consegue saber que aquilo dali, a contratação é fornecimento, então vem de uma verba do fundo. Show, isso aí vai ser mais fácil para eu receber. A probabilidade de eu atrasar, de eu ter um pagamento atrasado, ou então de não receber, haver alguma verba que foi destinada para isso, mas acabaram usando mais do que devia para outra coisa e não sobrou para pagar todo esse contrato, que a gente sabe que acontece, né? Como a gente faz com as contas de casa.
Às vezes a gente separa um dinheirinho, mas acaba gastando um pouquinho mais e depois tem que mudar, fazer esse repasse. Então, assim, conheça a verba do qual está destinada aquela contratação, tá? Faz também uma análise. Aquele órgão ali, ele é um bom pagador? Gente, pergunta. Se conhece alguma empresa que já prestou serviço? Ou então tem maneiras muito simples. Vai no site da prefeitura ou da câmara ou do órgão lá que for. Verifica quais foram os empenhos realizados, né? Verifica quais foram os empenhos liquidados. Hoje em dia tem o portal da transparência que está aí, que mostra, e é fácil você pesquisar isso, você ter conhecimento disso. Hoje em dia, a gente tem essas ferramentas para conseguir entender e saber, né? Então, vamos lá. Empenhos realizados. São as verbas que foram destinadas aos fornecedores, às empresas, né? Então, são os empenhos realizados. Quando realiza o empenho, nada mais é do que você vai formalizar aquela contratação. Você acabou toda a parte licitatória e vai fazer a contratação. Então, é realizado o empenho, que é quando você pega aquele dinheiro lá e fala assim, olha, esse dinheiro aqui é para a empresa X. Esse dinheiro aqui é para a empresa Y. Então, empenho realizado é isso. É quando pega aquela verba lá, bloqueia, destinada diretamente à empresa, prestadora de serviço ou fornecedora de produto, né? Agora, os empenhos liquidados. Quando você fala em empenho liquidado, é que aquele empenho foi pago. Ou seja, aquele valor ali foi debitado, creditado na conta da empresa. Foi pago. Ou seja, verifica quantos empenhos foram realizados. Quantas contratações basicamente chegou quase ao fim, né? Quase ao fim porque ainda não foi pago, não foi feito contrato, então ficou só no empenho. Então não finalizou, né? Quantos empenhos não, né? Qual o valor da diferença entre eles? Então, ali você vê se o órgão público é bom pagador ou não. Verifica quantos foram liquidados, quantos foram pagos, quantos foram só realizados. Porque aí você consegue ter uma noção da diferença e verificar se ele é um bom pagador ou não. E também tem agora, com o final de ano, né, o famoso restos a pagar, que nada mais é do que os valores que o órgão público teria que ter pago e não pagou até o final do ano. Então, assim, até mais ou menos no mês de junho, julho, esse restos a pagar pode ser algum valor de contrato que o contrato não finalizou no último ano. Então, tem mais 1, 2, 3, 4, 6 meses aí de contrato e esse valor fica como restos a pagar. Mas também é bom para você ter uma noção, porque se o valor for muito alto, significa que muitas contratações foram feitas e não foram pagas, né? Esse valor pode estar um pouco acima do normal por essa questão de estar muito no início do ano. Mas você consegue ter uma noção. A partir de junho você já tem uma noção total, porque aí qualquer contratação que ficou com verba em aberto provavelmente já vai estar finalizado. Mas é muito importante você verificar isso e também o boca a boca, né? Que a gente sabe que quando o órgão público é mal pagador ou não, acaba tendo aquele burburinho, você fica sabendo, ou então você começa a perguntar por aquele pessoal que costuma vender, que você conhece, ou então um funcionário lá do órgão. Faz essa pesquisa, é muito importante também. E você precisa saber se você consegue cumprir isso se houver atraso no pagamento. Então, também é um ponto muito importante. Pode acontecer? Pode acontecer. A prefeitura pode ter um imprevisto lá e não conseguir te pagar. Risco, gente, existe, né? Em tudo quanto é coisa, em tudo quanto é lugar. Mas você precisa saber que você também tem que contar com esses imprevistos. Então, você precisa saber, se atrasar esse pagamento, eu consigo cumprir tudo que eu tenho que cumprir?
eu consigo contar com esse dinheiro mais para frente? Porque a gente sabe aqui que o pagamento é no prazo máximo de 30 dias. Verifica lá, como eu falei antes, verifica qual é o prazo de pagamento. Você tem aquele prazo ali para receber. Então, você consegue ficar sem receber esse valor, sem correr um risco aí de falir, ou de não conseguir prestar outro serviço, ou fornecer produto para outro local, se houver atraso nesse pagamento? Isso é um ponto que você tem que colocar. Então, verifica isso também. Você tem um valor de capital, você tem um valor lá a mais para você conseguir sobreviver, suportar esse atraso. Então, é um ponto também que você deve levar em consideração. Então, 10. Você, empresário, empreendedor, consegue manter todos os impostos em dia até você finalizar aquela contratação? Isso é muito importante, principalmente para quem vai fazer uma prestação de serviço. Por quê? Se você vai prestar o serviço, você precisa, em todos os pagamentos que vão ser efetuados, comprovar que a sua empresa está regular. E isso depende de você estar com os impostos em dia. Aquela famosa regularidade fiscal, trabalhista. Você vai ter que apresentar todas as certidões. Quando você for lá apresentar a sua medição, ou falar assim, olha, já entreguei um fornecimento também, fornecimento parcial, eu já entreguei a primeira remessa que foi pedida. São 100 em 10 parcelas de 10. Eu já entreguei 10. Você apresenta a nota de que você entregou os 10 e você tem que apresentar também as suas certidões. Então, você vai ter que estar regular para pagar, entendeu? É necessário você apresentar a sua regularidade para você poder receber. Então, você coloca lá qual é o prazo, né? São 10, 10, 10. Qual é o prazo que você vai ter ali? Vamos dizer, são 3 meses? Então, nesses 3 meses, eu vou conseguir manter todos os meus impostos em dia? Eu tenho dinheiro para isso? Eu vou ter que fornecer aquele produto ou prestar aquele serviço e também vou ter que ter os valores para pagar os meus impostos. Eu vou conseguir fazer isso, tá com tudo em dia? Porque depende para você poder receber daquele órgão. Imposto é imposto, você tem que estar em dia com aquilo ali. É necessário para você poder receber. Então, são os 10 pontos aí que você tem que analisar. Essa é a análise de risco. Você tem que verificar se você vai conseguir responder todas essas perguntas de maneira positiva. Se você consegue, ótimo, começa. Começa agora, não deixa para depois. Agora, se você não começa, pega lá, eu não tenho um fornecedor B, eu só tenho fornecedor A. Eu não sei se de repente com fornecedor A só eu vou conseguir entregar aquilo ali. Então, vamos lá, procura fornecedor, faz uma busca, faz uma pesquisa. Eu não sei qual seria o valor do frete que eu teria que inserir aqui. Eu de repente não vou ter essa quantidade toda. Vai lá, verifica com os fornecedores. Não tenho mão de obra para cumprir o serviço todo. Gente, corre atrás, busca serviço, busca prestador de serviço, né? Então, tenha sempre que contar com o imprevisto. Mantenha os seus impostos em dia também para poder receber. Então, são os 10 passos aqui que eu te digo que se você conseguir cumprir todos esses requisitos aqui, você vai conseguir vender e ter lucro. É fácil, não é difícil. Apenas você tem que tirar um tempo e analisar com calma, né? Vai lá, ó. Eu sei o que eu tenho que entregar, está dentro do que eu tenho, do serviço que eu presto. Eu vou conseguir cumprir o prazo, eu sei qual é o meu prazo. O local, eu consigo entregar naquele local, eu consigo fazer uma triangulação de nota.
que aí você não vai ter nem que se preocupar em ir ao local, né? O meu fornecedor entrega lá, ou então eu consigo um fornecedor B que entrega naquele local. Então, você já cumpriu mais um requisito, né? As variáveis, você vai ter aquela quantidade, você contou com o imprevisto, você consegue cumprir aquele serviço dentro do prazo, você vai ter como cumprir. Então, é mais um. O preço, monte a sua oferta de maneira correta. Faça com que todos os custos estejam embutidos no seu valor, né? Coloca o frete, coloca os impostos, coloca a mão de obra, coloca o seu produto, coloca uma quantidade razoável se você tiver algum imprevisto e precisar substituir, né? Então, você também tem que fazer a análise da verba que vai ser destinada para pagar aquilo ali. Se é uma verba que você sabe que vai ter um pagamento, de repente, antecipado, se é uma verba mais correta, verifica qual é a dotação orçamentária, faz a análise lá do órgão público que você quer participar. Isso você consegue ver pela internet, você busca fornecedor pela internet também, você vê quais foram as verbas, os empenhos que foram realizados, vê as contratações anteriores, se você puder também, que aí você começa a ter um entendimento melhor de como funcionam as coisas naquele órgão. Então, você cumpriu todos esses requisitos? Começa, vamos lá, dá o pontapé inicial, vende para o governo, monta a sua proposta, nunca reduza também o seu valor abaixo do mínimo que você estipulou. Você pode ter lucro e você consegue ter lucro, só não vá na empolgação e reduza muito o seu valor, tá? Não vale a pena você correr o risco de não conseguir cumprir e acabar não tendo lucro nenhum e acabar vendendo para pagar. Então, faça essa análise de risco. Se você fizer isso tudo, você consegue vender e consegue vender de maneira satisfatória e para o maior consumidor do Brasil, o governo. Analisa aí, eu tô aqui, vou te dar várias dicas como essa e você conseguindo fazer essa análise, se você conseguir vender, eu quero que você deixe aqui qualquer dúvida, qualquer comentário, verifica tudo certinho e eu vou estar aqui para te ajudar nessa jornada. E dúvidas, só seguir a gente, deixa aqui no comentário. Tchau, tchau.